Em Romanos capítulo 11, Paulo explica que Deus vai ter uma futura restauração de Israel e que ele vai estender essa mesma maravilhosa graça e misericórdia a todas as nações, não só a Israel, mas, na realidade, será primeiro ao judeu e depois a todos os gentios. Este capítulo, por isso, capítulo número 11, este 11º capítulo de Romanos, é muito revelador sobre o grande plano de Deus, este plano de salvação para a humanidade. Ao fim do capítulo 10, nós vimos, por exemplo, no versículo 19, vimos que, e vou reler, pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei à ira. E então Deus está a usar, a causar ciúmes aos judeus em dois níveis. Primeiro, pelo povo gentil, mas também pelo Israel espiritual, que será um povo que não é uma nação, que é o Israel espiritual. E por isso vê-se esse ponto de que, falando que era de um povo, de pessoas que eram insensatas, isso quer dizer que não eram sábios, um povo que não eram sábios. E nós sabemos que nem muitos são chamados que são sábios, ou que são grandes, ou pessoas, nós somos chamados dentro das pessoas que são mais fracas do mundo para ser ciúmes aos outros, para demonstrar o poder de Deus. E depois no versículo 21 diz assim a Israel, quanto a Israel, porém diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Deus estendeu as mãos, ele enviou muitos profetas para dizer a Israel para se arrepender, para obedecerem. E o que eles fizeram? Eles apedrejaram os profetas, os mensageiros que foram enviados. Muitos deles até os mataram ou os serraram ao meio. Finalmente, Cristo veio e eles o crucificaram. Por isso vemos aqui um povo rebelde e contradizente. A palavra contradizente, literalmente, quer dizer contradizer ou falar contra. Desta vez, eles contraditaram o verdadeiro Evangelho. Então, agora começamos com Romanos capítulo 11. Agora, Paulo, neste capítulo, dedica tempo ou usa um bocado de foco, está a focar neste capítulo para explicar que Deus não desistiu de Israel. Sim, era um povo rebelde e contradizente, mas Deus não desistiu dele. E então, isto é porque, baseado no que Paulo disse no capítulo anterior, algumas pessoas poderiam pensar que Deus haveria rejeitado Israel completamente. E de agora em diante, ele trabalharia somente através dos gentios. De facto, através da incredulidade de Israel, Deus tornou disponível a salvação aos gentios. Mas isso não significa que ele rejeitou Israel para sempre. Então, Paulo neste capítulo, vai dar 5 exemplos de que há um futuro para Israel. O primeiro exemplo é no versículo 1, e ele está a usar o seu próprio caso, o próprio caso de Paulo. E vamos então ler o versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim.
Se Deus tivesse rejeitado Israel, teria rejeitado a mim, e por isso, então os judeus estão perdidos para sempre? Não. Então eles não vão ter uma oportunidade? Não, vão ter uma oportunidade. Deus não tinha rejeitado o seu povo. Caso contrário, então como Paulo poderia ter sido convertido? Ora, nos dias de Cristo é importante entender que judeu eram aqueles da casa de Judá, e esses incluíam os grupos, digamos assim, de tribos, digamos, de Benjamim, de Levi e Judá. Eram essas três, digamos assim, três filhos de Jacó, ou de Israel. Benjamim, Levi e Judá. E Paulo era um mestre, digamos assim, um rabi, e provavelmente era um membro do Sinédrio. Ora, entre parênteses, um ponto interessante aqui é se isso de facto fosse o caso, isto é, se ele de facto teria sido um membro do Sinédrio, isso significa que ele teria que ter sido casado, porque para ser um membro do Sinédrio era necessário uma pessoa ter-se casado. Então, assim, neste momento em que ele escreveu estas epístolas, particularmente esta aos Romanos, ele agora seria viúvo. E por isso a conversão de Paulo é apresentada no livro de Atos. Vê-se, ele está a demonstrar como foi convertido, e isso é demonstrado ou descrito 3 vezes no livro dos Atos. E os seus exemplos de conversão, isto é, da conversão de Paulo, foram escritos como prova da futura conversão de todo o Israel. E por isso, quando Paulo foi convertido, a sua conversão, a conversão de Paulo, foi um tipo do que Deus ia fazer com a nação de Israel no futuro. Vejam, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Paulo chamou a ele como a si próprio, como um que nasceu fora de tempo, porque o resto dos israelitas vão, digamos assim, ser convertidos ou nascer durante um período diferente, mas ele nasceu fora desse tempo. Ele foi chamado fora desse tempo. Também lemos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal, isto é, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longânima e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E por isso ele era um padrão, digamos assim, e principalmente que era um dos principais pecadores, porque ele tinha estado a liderar aqueles processos de matar os verdadeiros cristãos, e por isso, para aqueles israelitas no futuro, que serão convertidos de uma maneira no futuro, aqui vê-se como Paulo foi chamado, fora, digamos assim, do tempo, como ele disse, nascido fora do tempo, e vê-se aqui como ele foi chamado de uma maneira assim tão dramática. E isso foi uma chamada muito especial, porque quantos de nós é que fomos chamados, como Paulo foi chamado, através de uma visão que ele teve?
Quantos de nós é que literalmente vimos Cristo? Porque ele viu, vê-se, ele descreveu várias vezes que viu o Senhor. E quantos de nós ficamos literalmente cegos durante aquele momento de conversão? E por isso vemos aqui que ele teve uma chamada muito especial e ele diz assim, a misericórdia de Deus, a sua longanimidade do que ele passou demonstra a misericórdia de Deus. E no futuro, na segunda vinda de Cristo, Cristo voltará em poder e glória. Ele voltará à terra. E os judeus, então, reconhecerão a Jesus Cristo. Na realidade, em Zacarias, capítulo 14, Zacarias 14, vejamos lá, versículo 12 a 14, Zacarias 14, que é um livro profético acerca, particularmente neste capítulo 14, acerca da vinda de Cristo, porque diz aí que o dia do Senhor, vem o dia do Senhor, no versículo 1, e depois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e vê-se que é a vinda de Cristo. Então, um bocadinho mais adiante, no versículo 12, diz assim que quando Jesus Cristo vier, vai haver esta praga, em que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém, a sua carne se apodrecerá estando eles de pé, apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca. Aqui vemos que à vinda de Cristo vai ter que haver uma intervenção tão gloriosa em tanto poder de Jesus Cristo. Porquê? Porque as nações vão ter armamentos e coisas de matar e tecnologia tão avançada nesses dias que Jesus Cristo vai ter que intervir milagrosamente e rapidamente. E diz assim no versículo 13 de Zacarias 14, naquele dia também haverá de parte do Senhor grande confusão, grande pânico. Entre eles, cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também, agora aqui é o ponto que eu queria sublinhar, também Judá pelejará em Jerusalém. Isto é, Judá se juntará, reconhecerão a Jesus Cristo. Os judeus vão ser a primeira nação a reconhecer a Jesus Cristo e então vão, digamos assim, a converter-se. Esse vai ser o tempo deles, vai ser uma situação também muito dramática, como foi o caso da conversão de Paulo. E por isso o primeiro exemplo que lemos aqui em Romanos capítulo 11, de que Deus não rejeitou Israel e não rejeitará Israel no futuro, é o próprio exemplo de Paulo. Agora, do versículo 2 a versículo 10, aqui Paulo está a descrever em Romanos 11 o segundo exemplo, que é o exemplo do profeta Elias, e então esse é um outro exemplo aqui de que Deus não rejeitou Israel. No versículo 2 a 4, vemos aqui que Elias tinha pensado que ele estava sozinho, obedecendo a Deus sozinho. Vejamos então ler versículos 2 a 4. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta direta, divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Elias não sabia que havia outras pessoas, mas ele pensou que estava sozinho, obedecendo a Deus. E depois diz aqui no versículo 5, assim também, aqui está a lição, assim também, agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição de graça. Aqui está a lição, há um remanescente que Deus
está trabalhando através de Israel. Israel era uma nação eleita de Deus e ele os conheceu de antemão, ele os escolheu e ele os ainda ia usar. O fato de que a maior parte da nação de Israel havia rejeitado Cristo como Messias não era prova de que Deus tinha terminado a sua obra com este povo, com o seu povo de Israel. Ora, nos dias de Elias pensou que todos se tinham desviado de Deus, mas havia um remanescente de verdadeiros crentes. Continuando assim no versículo 6, e, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se fosse por obras, então, a graça não seria graça. E se o chamado de Deus, o perdão e a fidelidade de Deus, é pela graça de Deus, não é obras. Não importa quantos sacrifícios uma pessoa ofereça ou não ofereça, não importa quantas coisas físicas você faça ou não faça, isso não é o que chama uma pessoa. O chamado é de Deus, é a graça de Deus. Aqueles que estão tentando ganhar salvação por obras estão rejeitando a graça de Deus. O fato é que Deus chamou alguns. E isso é evidência de que Deus vai chamar mais. Mesmo entre os gentios. Foram chamados todos os gentios? Foram todos os gentios convertidos? Não, apenas alguns. E por isso vemos aqui que somos chamados pela graça e que Deus não rejeitou os israelitas. Mas ele continua aqui no versículo 7 e 8. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Versículo 8. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Aqui vê-se parte do problema. Eles foram endurecidos. Ou, noutras palavras, estavam cegos, estavam cegados espiritualmente. Ora, o resultado, a causa deles terem sido endurecidos, foi porque eles resistiram, rejeitaram a verdade. Tal como vemos a situação do caso de Faraó. Ele foi endurecido porque ele rejeitou a verdade. E aqui nestes versículos está a citar Isaías capítulo 20, versículo 29. Vejamos aqui Isaías 29, versículo 10. Isaías 29, versículo 10, e diz assim: porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Quer dizer, estavam cegos. O Senhor derramou sobre eles como se fosse um sonho, um espírito de profundo sono. Estavam mesmo a dormir. Estavam cegos. Também em Deuteronômio, capítulo 29, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 4. Vemos aqui, porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. E por isso, vê-se aqui Paulo, aqui em Romanos capítulo 11, versículo 8, está aqui a descrever, a citar os Isaías 29, 10 e Deuteronômio 29, 4, dizendo: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje.
E depois continuando no versículo 9 e 10. E diz David, torne-se a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre, encurvadas as vossas costas. Aqui está a citar de Salmos 69. Salmos 69, versículo 22 a 23. Salmos 69, versículo 22 a 23, diz assim, sua mesa torne-se diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureceram-se-lhe os olhos para que não vejam, e faz que sempre lhes vacile o dorso. Aqui vemos então que esta parte aqui de Romanos 10, versículo 9 e 10, é citado de Salmos. Então esta mesa tornou-se uma armadilha, isto é, todas as suas benções se tornaram como se fosse um julgamento contra ele. Deus, por exemplo, lhes deu a sua lei, Deus lhes deu o seu modo de vida, mas isso se tornou uma armadilha. As benções espirituais de Israel, que os deviam ter levado a Cristo, mas em vez disto se tornaram uma armadilha e os mantiveram longe de Cristo. As suas próprias práticas e observâncias religiosas se tornaram substitutos para o que eles deveriam ter estado fazendo. Isto é, eles mudaram a lei e puseram regras à volta da lei e assim isso tornou pesos para eles, se tornou um fardo espiritual para eles. E aqui Paulo está deixando claro que o endurecimento de Israel não é total, nem final. E isto é prova de que Deus tem um futuro para a nação. A nação foi endurecida por um certo período de tempo. Foi endurecida por um certo período de tempo, como vamos ver um pouco mais tarde no versículo 25 de Romanos 11. Podemos ler aqui a última, vamos ler o versículo 25 aqui. Por não quero, irmãos, que ignorais este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, este endurecimento em parte é temporário. É temporário, e por isso vê-se este princípio de que há um remanescente nos dias de Isias, é uma prova de que Deus tem um plano para o seu povo. O povo tinha um véu. Vejam, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embutaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. E também em 2 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E por isso vemos que o segundo exemplo de que Deus não terminou o seu trabalho com Israel é o exemplo do Elias. Voltando então agora aqui a Romanos capítulo 13, nos versículos 11 a 15, vemos então aqui o terceiro exemplo. Este é o exemplo dos gentios. Paulo então aqui usa os gentios para
afirmar ou assegurar a Israel de uma futura restauração. E assim os gentios creram e através dos gentios os judeus seriam provocados a ciúmes. E por isso vamos então ler o versículo 11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Quer dizer, este tropeçar é temporário. De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. E assim os judeus se tornaram ciumentos, digamos assim. E por isso começaram a maltratar os verdadeiros cristãos, que nesse tempo estava a haver um grande número de gentios a entrar na igreja. E esta palavra aqui, no versículo 11, tropeçaram, quer dizer, falharam, erraram. Então, aqui vemos que eles tropeçaram, falharam. Ora, um tropeço não é uma queda completa, permanente, mas é uma queda que cai, mas temporariamente. Então, vemos aqui que Deus primeiro chamou Israel no Antigo Testamento, correto. Mas por que é que Deus chamou Israel no Antigo Testamento? É porque eles eram melhores pessoas? Não, não. Eles foram escolhidos para estabelecerem um exemplo correto do caminho de Deus. Eles deviam de ser uma luz. Eles deviam de ser um exemplo. Como assim, uma luz que atrai, como um ímã que atrai. Para quê? Para atrair as nações ao redor deles, para que estas nações fossem atraídas para o caminho de Deus, a servir a Deus, e por isso é que Israel foi chamado para ser um exemplo, para ser uma luz. Israel basicamente conhecia a verdade, sabia que haveria um Messias, mas tropeçaram e caíram, tropeçaram sobre Cristo, nessa rocha. E lemos aqui, tropeçaram para que caíssem, para que eles caírem, literalmente cair. Isso significa que eles tinham tido uma chance e que tudo agora acabou para eles? Não. Não, porque diz assim, mas pela sua transgressão, pela sua queda, veio salvação aos gentios. Através desta queda, desta, digamos assim, desvio, lapso, erro, esta transgressão, isto é, esta queda ou transgressão, caíram assim para o lado do caminho que Deus lhes tinha dado. Eles então seguiram as suas próprias tradições, os seus próprios costumes e caminho, e visto que, porque eles rejeitaram, o Evangelho foi primeiro ao judeu e depois ao gentio. Paulo, como vemos, ia aos judeus, ia, por exemplo, às sinagogas primeiro, e depois, quando eles o rejeitavam, ele ia aos gentios. Veja em Atos, capítulo 13, versículo 45. Atos, capítulo 13, versículo 45. Versículo 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Eles ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Quer dizer, houve este deslize, esta queda, cheia de inveja. Este aqui está a escrever aqui esta secção durante a primeira viagem de Paulo, quando ele estava em Antioquia da Psídia, na Galácia. E assim diz, quando então Deus chamou então neste período os gentios. Mas no futuro, quando Deus abrir os olhos, a visão à vinda de Cristo,
para chamar, à segunda vinda de Cristo, para chamar Israel, eles então responderão. Vejam então aqui no versículo 12. Ora, se a transgressão deles redunzou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Quanto mais a sua plenitude. Ora, se esta transgressão, ora, se esta queda que eles tiveram, eles então, vemos aqui que Deus estava usando Israel, que estava usando para, deu a eles a oportunidade, mas agora Deus não ia usar apenas uma nação, Israel, mas isso então, por causa disso, por causa da transgressão dos israelitas, isso deu a oportunidade de ser uma riqueza espiritual para o mundo, para os gentios. E por isso, o seu abatimento, a queda de Israel, é riqueza para os gentios. Quanto mais a sua plenitude. E por isso, o plano de Deus continua adiante. O Israel de Deus, agora, somos nós, Israel espiritual. Nós devemos ser a luz. Nós devemos ser esse ímã para atrair as pessoas. Então, para as pessoas, alguns, serem convertidos pela nossa luz, pelo nosso exemplo. Mas o ponto aqui diz, ao fim deste versículo 12, quanto mais a sua plenitude. Isto é, quando os israelitas, de facto, no futuro, na segunda vinda de Cristo, receberem então este conhecimento completo. Quanto mais será uma benção para os gentios. Vejam também em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos então aqui. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo tem toda a plenitude, completa divindade corporalmente. E por isso, no tempo da sua plenitude, quando Jesus Cristo estiver presente na terra à segunda vida, todos terão uma oportunidade para a salvação. Continuando agora então em Romanos, capítulo 11, versículo 13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Paulo estava apelando, pedindo aos seus próprios compatriotas para se arrependerem. Ele estava a dizer, estes gentios estavam respondendo e então vocês também deviam de responder, é o que ele está a dizer, aos israelitas. E depois diz assim, porque se o facto de terem sido eles rejeitados, os israelitas, trouxe reconciliação ao mundo, isto é, aos gentios, que será o seu restabelecimento, se não vida, dentre os mortos. E por isso, então, qual será quando os israelitas forem aceitados? Então, esses que estão espiritualmente mortos agora, será dada a eles uma vida dentre os mortos, dentre os que estão espiritualmente mortos. Vão ter uma oportunidade para a vida eterna. Agora, vejamos o quarto exemplo que Paulo usa para provar que os israelitas ainda terão um futuro. Ele já demonstrou 3 exemplos. Paulo próprio, Elias e os gentios. Agora está a usar o quarto exemplo, do versículo 16 a 24, que é os patriarcas.
Vejamos então, ele vai usar duas ilustrações. Uma ilustração de uma massa de pão e depois uma ilustração de uma oliveira. Vejamos então aqui no versículo 16. E, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Aqui vemos, se um pedaço da massa, quer dizer, as primícias, são santas, então muito bem, o resto da massa. Ou depois diz, no versículo, continuando no versículo 16, assim, se for santa a raiz, quer dizer, parte desta massa, também os ramos o serão. Isto é tirado de Números, capítulo 15. Vejamos então aqui em Números, capítulo 15, versículos 17 a 21. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando chegares à terra em que vos farei entrar, e ao comeres o pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta da era, assim o apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações. Então, vemos aqui que a primeira parte do que foi produzido desta farinha, desta colheita, foi produzido como uma oferta a Deus. Isto então demonstra que o resto da colheita também seria de valor para Deus. É o que está aqui a dizer Paulo em Romanos 11, versículo 16. Se foram santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. E por isso vê-se aqui, Deus aceitou a primeira parte da massa, ele também aceitará o resto da massa. Aqui se aplica, por exemplo, à história de Israel. Abraão, Isaac, Jacó são, digamos assim, as raízes, são os patriarcas, são os pais. E então, os ramos, diz aqui, também os ramos o serão santos. E por isso vê-se aqui que os ramos também vão ser santos no futuro. Sim, e se houve alguns ramos, haverá alguns ramos que são arrancados da árvore, Deus ainda cumprirá as suas promessas. Então, vejamos agora o versículo 17. Diz assim: se porém alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Por isso, assim, o versículo 17 diz: alguns ramos foram quebrados, então ele vai enxertar bons ramos nas oliveiras bravas. Ora, aqui vê-se um ponto importante. Normalmente não se faz isso. Normalmente você vai enxertar bons ramos em oliveiras bravas. Deus produz fruto, seja de maneira que ele queira. Veja em Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre fundamentos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Vê-se aqui, Deus produz bom fruto, a raiz, os patriarcas, e Deus enxertou gentios num corpo forte, saudável, uma boa oliveira. Enxertou esses ramos. Continuando então agora a ler aqui no versículo 18. Não te glories contra os ramos, porém se tu gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. E aqui vê-se que
Não se glorie. Lembre-se que você não sustenta a raiz. As promessas não foram feitas aos gentios, mas foram feitas a Abraão e à semente, que é Jesus Cristo. E por isso, quando somos fisicamente abençoados, não é a nossa justiça, mas é a promessa de Deus, não é a nossa bondade. E se nós formos um mau exemplo, nós seremos removidos. A oliveira, por isso, representa um relacionamento entre judeu e gentio, do chamado de Deus. Gentios entraram no plano de salvação de Deus, no plano de Deus, da fé, não por nenhuma causa do que eles fizeram, mas por causa do chamado e da eleição de Deus, da decisão de Deus. Continuando então a ler no versículo 19 e 20 de Romanos 11. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Esses ramos de Israel foram quebrados por causa da sua incredulidade. Como lemos em Hebreus 3, versículos 17 a 19, é porque eles não obedeceram. E por isso treme. Temos que obedecer. Temos que ser fiéis. Em Hebreus capítulo 4, versículo 1, diz isso mesmo. Vejamos então Hebreus 4, versículo 1. Diz assim, tememos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Por isso temos que tremer, ter respeito, porque somos enxertados nesta oliveira e por isso temos que produzir bons frutos. Continuando então a ler no versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Sim, não vai poupar vocês, os gentios, se vocês não obedecerem. Versículo 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Vê-se aqui a bondade e a severidade. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade. Se nela permaneceres. De outra sorte, de outra maneira, também tu serás cortado. Se nela permaneceres. Se não permaneceres, também, então, serás cortado. E por isso, caíram os judeus, e nós, os gentios, temos que obedecer. Caso contrário, seremos cortados. Os gentios precisam manter-se fiéis agora. As igrejas gentias, como são descritas em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, têm os seus próprios problemas. E então têm que se arrepender. Por isso é que lemos em Apocalipse 2 e 3, que eles têm ouvidos, ouça e arrependam-se. Não importa quem é chamado, temos que permanecer fiéis à bondade que é estendida a nós. Seja quem for quem é chamado, temos que permanecer fiéis à bondade estendida a nós. Versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Quer dizer, se eles se arrependerem, então serão enxertados de novo na oliveira. Se os ramos que não eram naturais da oliveira podem ser enxertados, quanto mais os que são naturais da oliveira podem ser enxertados. Isto é, os ramos naturais, isto é, os israelitas, podem ser reenxertados. O versículo 24 diz assim, pois, se foste cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e, contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais.
quando mais Israel pode ser enxertado de volta nessa oliveira. Isto é, os judeus, quando verdadeiramente convertidos e as mentes abertas, quando eles chegarem ao ponto que responderão a Deus, a Jesus Cristo, eles então serão muito, muito responsivos e responderão a essa chamada. Então esse foi o quarto exemplo, o exemplo dos patriarcas. E agora vamos ver o último exemplo, que é o próprio exemplo do próprio Deus, versículos 25 a 36. E então estamos aqui a ver o tempo de Deus e a plenitude de Israel. Vejamos então o versículo 25, que já li há pouco. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, até o tempo dos gentios chegar ao fim, isto é, quando Jesus Cristo retornar, então, isto tudo, como vemos, é de acordo com o tempo de Deus. Deus é que decide quando fazer o passo de abrir os olhos a todo Israel. E por isso lemos no versículo 26 e 27. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. A promessa de Deus é que todo Israel será salvo. Essa é a promessa de Deus. Vejam em Isaías 59, Isaías 59, versículo 20 a 21. Isaías 59, versículo 20 a 21. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Esta aqui vê-se, esta é a promessa de Deus, que Ele vai trazer o Redentor, que é Jesus Cristo, a Sião, ao templo, ao local do templo, isto é, quando a Igreja de Deus estará aí a reinar com Cristo, e aos de Jacó, que se converterem, diz o Senhor. Continuando agora no versículo 28, Romanos 10, versículo 28. Romanos 10, versículo 28. Romanos 10, versículo 28. Perdão, Romanos 11, versículo 28. Romanos 11, versículo 28. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Concernante o Evangelho, aberto aos gentios, esses inimigos, mas concernante à eleição, aos eleitos, por causa dos pais, eles são amados. Por isso o Evangelho está aberto aos gentios, àqueles que Deus chama, aos gentios, e aos eleitos, por causa dos pais, estes são amados. Versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A natureza de Deus não muda. O Senhor, eu não mudo. Malaquias 3, versículo 6. Por isso diz, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus cumprirá as suas promessas. Números 23, 19. Deus não pode mentir. Deus não é homem para que minta. Romanos 3, versículo 3. A incredulidade desses judeus aniquilará a fidelidade de Deus? Não. Deus cumpre a sua promessa. É o que diz aqui no versículo 29. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis.
O que Deus promete acontecerá. E por isso isto é a prova de que Deus vai retornar e dar esta oportunidade aos israelitas que não tiveram porque estavam cegos. Versículo 30. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Isto aqui, os gentios foram desobedientes, versículo 30, mas agora obtiveram misericórdia através da desobediência dos israelitas. Versículo 31. Assim também estes, agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Também estes, os judeus, têm sido desobedientes, não creram, mas através da misericórdia mostrada aos gentios, eles, os judeus, também obterão misericórdia. Segundo Coríntios, capítulo 3. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quando se convertem, quando são chamados e respondem à chamada, essa cegueira, esse véu é removido. Isto é o que lemos há pouco, nos versículos 25 e 26 de Romanos 11. Continuando então agora no versículo 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Deus quer ter misericórdia e perdão sobre toda a humanidade, sobre todos. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. As pessoas não entendem esta maravilhosa chance de salvação que Deus quer dar a todos. E esta é uma riqueza de conhecimento e sabedoria. E versículo 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, foi o seu conselheiro? Isso é citado de Isaías 40, versículo 13. E depois no versículo 35. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Ninguém dá nada a Deus. Deus é que tem tudo, tem todo o poder e tem toda a riqueza. E versículo 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E por isso vimos aqui em Romanos capítulo 11, que a nação de Israel ainda vai receber as suas bênçãos no futuro. E vimos isso através do próprio exemplo de Paulo, o exemplo de Elias, o exemplo dos gentios, o exemplo dos patriarcas e o próprio exemplo da fidelidade de Deus, que ele cumprirá a sua promessa.